Boa noite, companheiros. Quem for entrando, se puder mandar o convite para outras pessoas, para dizer que tá rolando a live. Já vou chamar a casa. Acho que ela tá aqui. Tá, já vou chamar a casa. Já. Vamos lá. Chamar a casa. Cas. Fala, camarada. E aí, Tá me ouvindo? agora sim, Então tá bom, seja bem-vinda. Colocando uma música que você selecionou, muito boa. a Júlia, né, ativista, grande ativista e musicista. Olá, Fantástico. pessoal. Deixa eu baixar aqui pra gente. Depois a gente põe mais um pouquinho. Boa noite, meus camaradas. É muito prazer, é uma honra recebê-lo aqui conosco. E eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho, né? Falando, a maioria te conhece, é claro, mas só para quem não conhece, que é difícil, mas quem não conhece, saber quem você é, o quais são as suas, né, aquilo que você acredita, aquilo que você, enfim. Walter, a gente começou a falar pelo Instagram depois da Farra do Boi, né? Você fez o convite da live, agradeço, é uma grande oportunidade de falar de lutas além da luta pela libertação animal, sendo que as lutas estão interligadas, né? Então, o movimento Nação Vegana surgiu da luta pela libertação em frente ao Porto de Santos. Vozes que está aqui, com o Paulo estava lá e tantos outros grupos coletivos. E naquele momento, o nosso foco era barrar o embarque de bois, e inclusive essa semana saiu uma decisão importantíssima, né, quanto a isso. A partir daí, a gente foi se politizando, a gente foi buscando outras referências de luta anti-opressão. E atualmente, Nação Vegana atua radicalmente contra todo tipo de opressão. Né? É uma prática e a gente propaga esse ativismo que é completamente anticapitalista, em defesa da terra, em defesa, unindo forças a grupos que, a partir de pessoas veganas, ainda não são valorizados, validados, observados. Muita gente vegana é alienada, ainda, infelizmente. E, e a gente, aos pouquinhos, tá se aproximando desses grupos ainda distantes do movimento vegano, né, que ainda seriamente atua exclusivamente pela libertação animal e não pode deixar de ser assim, mas a gente, para tornar coerente, né, esse nosso engajamento pela libertação animal, a gente precisa também atuar pela dignidade humana, pelos direitos humanos, pelos direitos ambientais, em defesa da terra. Então, assim que a gente está se movimentando atualmente, né? A gente tem uma rede muito forte de apoiadores, apoiadoras, ativistas. A gente não tem assim, a gente não tem uma identidade. A gente tem as nossas redes sociais e a gente se organiza por grupos de WhatsApp. E quando tem atos a gente chama e muita gente comparece. Às vezes a gente consegue mobilizar fortemente virtualmente. Foi no caso da exportação, quando a gente somou forças a outros grupos que já estavam mobilizando nesse sentido. A gente também
atuou muito forte na parte de rodeio, a gente lançou várias petições, a gente está com uma petição internacional pelo fim do Festival de Yulin, se eu não me engano, já superou 3 milhões de assinaturas, e daí muita gente pergunta, né, por que vocês vão questionar uma prática, pessoas que vivem lá na China, e daí surgiu esse convite, surgiu essa oportunidade, a gente abraçou e a gente atua muito fortemente. E atualmente, como que a gente conduz isso? A gente traça um paralelo, né? Por que as pessoas daqui questionam o hábito das pessoas de lá? E eu digo as pessoas que ainda não têm uma alimentação vegetariana estrita e que não são antiespecistas, né? Por que as pessoas que se definem amantes, eu não gosto desse amantes dos animais, mas defensoras protetoras, por que questionam pessoas de lá que estão comendo cão e gato e não questionam seu próprio hábito de consumir galinha, porco, animais aquáticos, né? Então essa petição tem essa função de mexer com o pessoal daqui para que reflitam e ampliem a sua atuação para um antiespecismo, né? Sem qualquer tipo de discriminação quanto à espécie e, além disso, atuando completamente contra todo tipo de opressão. Fantástico. Só para quem não sabe, né, o Festival de Yuli, me corrija se eu estiver errado, né, ele não é só lá que rola esse festival, rola em alguns lugares, lá na Ásia, e eu não sei as características culturais dele, mas eu só sei que nessa ocasião são mortos, né, uma quantidade enorme de cachorros, né, e gatos, né, mas são sobretudo cachorros, para consumo humano, né? E você bem disse, né? A gente se horroriza, né? E claro que a gente se horroriza, mas é a mesma sociedade que faz a mesma coisa com os porcos, com a galinha, com os peixes, enfim. Mas eu acho que nesse Sim. sentido de educação é para a gente refletir, né? Eu acho que tem pautas que elas são mais pedagógicas, não que não haja toda uma luta por trás, mas elas são pedagógicas no sentido de, poxa, ó, vamos refletir e aí, vamos pensar o que está por trás, né? O que leva a isso, o porquê que o consumo de animais ainda é tão presente na cultura, né? Não é só o consumo no sentido de comer, deglutir, mas no sentido de usar, no sentido de explorar, no sentido... E aí você falou da farra do boi, você falou dos rodeios, a gente já entrou em vários pontos aí que a gente vai tentar desenvolver sobre a live, e um ponto que me chama muita atenção e a gente tem muito em comum é a questão da pauta do resgate do veganismo que a gente realmente acredita, né? Há toda uma questão aí envolvida com a luta política, né? E agora, coincidentemente, está toda uma discussão na rede sobre a questão racial, que o movimento vegano é racista, se não é. E aí, quando a gente fala de movimento vegano, a gente fala que movimento vegano é esse, quais suas características, quais suas nuances, como que se tudo fosse a mesma coisa, né? E não é, igual quando a gente fala esquerda, que esquerda que a gente vai falar, né? São os anarquistas, são os marxistas, dentro dos marxistas são quais? São os trotskistas, ou são os revisionistas, ou os reformistas, né? E aí vai, né? Então, quando a gente fala em veganismo, né, a gente fala de um movimento extremamente heterogêneo, né? Com características de classes, né? Porque assim, o que é importante a gente definir é que tudo dentro do sistema capitalista tem o bojo da luta de classes, né? Então, o movimento vegano, algumas pessoas parecem que não querem um movimento político, elas querem um movimento religioso, como se as pessoas santas dentro do movimento, como que se não houvesse contradições, e há grandes contradições. E aí a expressão
inversão de classe vai dar uma classe que vai representar uma classe dominante, que é a branquitude, que é essa classe que veio nos navios, mas não nos porões, né? Eu tenho duas populações que vieram nos navios, né? As que vieram na alta classe, vamos dizer assim, e as que vieram nos porões. Ali já expressa a luta de classes, né? Ali já expressa, né? E se você me permite, eu estava pensando em alguma coisa para ler, assim, que falasse de opressões, rapidamente, e até que eu gostaria que você lesse isso, acho que seria muito mais bonito na sua, mas a gente acabou não... Esse A gente, do pessoal da Antar, libertação animal, libertação humana, veganismo, política e conexões do Brasil. ah, até faço um convite domingo agora, às 18 horas. 18 horas. Ele não está aqui. O Ricardo vai fazer o lançamento do livro, você falou do Antar, ele vai fazer o lançamento do livro dele, Ricardo Libaldi, aqui vai fazer o lançamento aqui, vai fazer aqui com o Walter Ponto. E Que ele, ótimo. se você puder ajudar a divulgar, o livro dele está fantástico. Uhum. Deixa eu só ler esse pequeno trecho aqui, que eu gostaria que você lesse isso, mas a gente não combinou, então não vai dar, né? Porque você teria que ter... Vou ler rapidão aqui alguns comentários bem importantes. O Vozes colaborou aqui, Vai falar. falando trazendo informações do Festival de Ulin, né, que em média nos últimos anos, pelo que a gente vem acompanhando, e gratidão aí pelos comentários, pessoal, a gente está com o Ruben, de Angola, um coletivo forte, Veganismo Angola, Todos está com bem-vindos. Vozes em Luta, Vedas, Teatro Vedas com a Cris Cordovil, a gente está com o Mami, ali da Penha, Eu fui conhecer, estou apaixonado por esse restaurante. aquele espaço. Então, Vozes comentou que 10 a 15 mil cães e gatos em 10 dias de festival. Basicamente isso. E aqui no Brasil a gente tem um festival e prática, né? Considerado churrasco, final de semana, domingo, reunião de família e essa carnificina, né? E também o Vozes colaborou trazendo que, quanto ao racismo, né? A civilização dos corpos, o movimento em si não é racista, não tem como ser, né? Mas algumas pessoas inseridas no movimento são, isso é um fato, ainda são. E daí a gente atua fortemente sobre isso, para que não seja, para que a propagação não continue ocorrendo, porque de fato é uma violência, um crime, né? Sim. E a gente ainda testemunha isso com muita frequência, infelizmente. Sim. A Cris colaborou falando que falta o entendimento de que o modelo da violência é o mesmo para os animais humanos e não humanos e a natureza. Sim. Também, Vigan Jace, no mundo existe e sempre existiu uma guerra de narrativas, é isso. Vou ler rapidinho, é um poema da Conceição, que eu acho que fala exatamente isso. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância do eco da vida à liberdade. Eu acho que esse poema ele é uma síntese, né, do que é o Brasil, né? Esse país tão complexo, né? E aí querer que o movimento vegano no Brasil seja diferente disso, né? A Lélia Gonzalez vai desmistificar, né, o mito da democracia racial no Brasil, né? E ela vai fazer o paralelo que a mulher preta, ela oscila entre a mulata e a empregada doméstica, né? E ela vai dizer que as favelas são a expressão
da senzala, né? Então, assim, é esse país que nós vivemos, né? A luta, e aí nós temos um capitalismo semicolonial que aguça, né, e agudiza essas diferenças tão brutais, e, e aí a gente reflete isso, trazendo isso para o nosso movimento, e nosso movimento tem muita coisa horrorosa, tem muita gente, como na sociedade, né? Tem muita gente horrorosa dentro do nosso movimento, com uma pauta, entre aspas, vegana, né? Aquele cara que, uma vez eu falei assim, que uma vez me chamou a atenção, uma vegana, uma dita vegana, né? Falando como ela se horrorizava de ver um cachorro em situação de rua, morando com o morador em situação de rua, né? Mas ela se horrorizava com o cachorro. Em nenhum momento ela falou, olha, eu me horrorizo que seres humanos e cachorros vivam em condições de rua. Isso expressa um pouco do que é ainda o veganismo. A outra ponta disso é o veganismo liberal, que é aquele veganismo que não é veganismo, né? Eu falo que a gente sequer pode chamar essas pessoas de veganos, ou veganes, né? Vamos pegar. Porque a partir do momento que eu faço a propaganda de uma empresa que mata os animais, como é que eu posso dizer que eu estou lutando pela libertação animal, né? Então, eu queria que você falasse um pouco. E aí também, elementos de contradição no nosso movimento, com pessoas transfóbicas, por exemplo. Então, a gente falou da questão do racismo, mas tem pessoas transfóbicas dentro do movimento, tem pessoas que odeiam seres humanos dentro do movimento, tem pessoas de todas as matizes, mas tem nós, e tem tantas outras pessoas maravilhosas que estão lutando para construir um movimento pela soberania alimentar, para construir um movimento em conexão com outras lutas e com outras pautas, né? Porque, como bem você disse, nós não vamos libertar os animais se a gente não destruir o capitalismo. E a palavra não é outra, destruir. É lutar pelo fim do capitalismo e um modelo de uma nova sociedade que nasça sobre esses escombros e que venha colocar como ponto de reflexão, né, de que o ser humano e os animais não humanos e a Terra, né, não, ou seja, nós todos como terráqueos, tem até o documentário, e nós todos fazemos parte de uma conexão que é uma só. E aí eu queria que você, que tem essa experiência tão linda de luta, de mulher, e você fala também na condição de mulher, na condição de brasileira, na condição de lutadora, de pessoa que sofre, né? Porque também é um problema. A gente vê muitas pessoas que hoje estão fazendo conteúdo na internet no veganismo, que são homens, né? Como eu, brancos, como eu, cis, como eu, alguns héteros, alguns não héteros, alguns gays ou lésbicas, mas aí a gente estaria falando de mulher, né? Eu estou falando aqui de caso específico de homem, e é tão bom que a gente resgate essa consciência. Eu acho que às vezes tem coisas que acontecem que são boas para a gente voltar, não que a gente parou de discutir sobre essas questões, mas às vezes assim, é como alguém chegar na sua casa abrindo as cortinas e aí aquela sujeira vai aparecer, né? Então eu acho que a primeira coisa para a gente melhorar como movimento e na pauta pela luta animal é a gente colocar a questão dos nossos defeitos, né? E como que a gente luta pela construção daquele veganismo que a gente realmente, que é o que a gente luta, que é aquilo que a gente acredita, que é, às vezes, o motivo que a gente sai da cama, né? Que é o que a gente pratica, né? Agradecer a colaboração aqui da Cris, Teatro Vedas, um Nutri Vegetariano, Vozes em Luto, Rubem, Veganismo Angola, tanta gente foda aqui que tá com a gente, né? Então, quando você tocou na questão ali do cãozinho com a pessoa em situação de rua, ambos em situação de rua, e algumas pessoas não tem nenhum constrangimento em expressar que sensibilizam apenas com animal não humano. Isso é muito comum atualmente.
né? Nenhum constrangimento mesmo. E, inclusive, pessoas em situação de rua, eu trabalho ali muito próximo à Praça da Sé, estou passando ali praticamente todo. E eu sei, em contato com muitas pessoas em situação de rua, acabam tendo consigo um cãozinho, um gatinho, inclusive para conseguir doação de Sim. comida. Por quê? Porque muita gente se sensibiliza com o animal não humano, mas não se sensibiliza com uma pessoa ali que está cadeirante, que está largado numa calçada, que está com, né, uma situação crítica de vulnerabilidade, ambos. Então, o fato de pessoas ainda não se sensibilizarem com as lutas humanas, né, com a precarização do trabalho, com tantas dificuldades, tanto sofrimento de diferentes humanos, né, crianças, adultos, idosos, é um indicativo de que a gente precisa continuar lutando, a gente precisa continuar atuando sobre essa falta de sensibilidade, incentivando nas pessoas um olhar de compaixão, uma prática que represente a extensão da empatia além da luta que a pessoa tem como ali seu norte, né? Eu me tornei vegetariana em Joinville. Eu nasci em Joinville. Sou joinvilense, catarinense. Eu mudei para São Paulo com 30 anos. E eu mudei para cá achando que eu era vegetariana estrita, sendo que eu ainda comia animais aquáticos. Tá. Eu fazia e me dizia vegetariana. Então, assim, para a gente ter uma ideia do nível de desconhecimento, né? Que muita coisa acontece aqui, acontece nos grandes centros, mas nas cidadezinhas, com menos de 1 milhão de habitantes, Joinville atualmente acho que com 500 mil, as informações não chegam do modo que chegam aqui, a gente não é incentivado, estimulado a agir do modo que lá, como a gente é aqui o ritmo é extremamente acelerado, as coisas, nossa, é muito, muito, e a gente pode falar que é até insano, assim, não à toa que tem tantas pessoas vivendo em situação de estresse, de tensão, com a insegurança, né, que vivem sob vários aspectos, e tudo isso é importante que a gente transmita por meio dos nossos canais, das nossas redes, que atualmente é a forma que a gente consegue acessar as pessoas. Não dá pra, a gente não consegue falar um a um, abordando na rua. Os atos de rua são importantes, mas o alcance ele não é tão grande quanto um alcance em rede social. Sim. E aí que esse momento para nós ativistas ele é fundamental atualmente, enquanto não nos não inviabilizarem esse modo de comunicação que a gente adota, né? Porque a gente sabe que cada vez mais a entrega é menor, a gente sofre punições, restrições, enfim. Mas o que eu quero dizer é que é importante que a gente continue agindo e que a gente use dos instrumentos que estiverem a nosso alcance. E você comentou da questão de atualmente muitos homens têm destaque falando das lutas anti-opressão e que ainda são poucas mulheres, né? E sim, por quê? Porque as mulheres elas acabam sempre também sendo invalidadas na sua fala, sendo atacadas de algum modo, né? Sobre aparência, colocando em dúvida seu intelecto, sua capacidade, depreciada, né? E violentada sempre. É a nossa realidade, desde pequenas. A gente vivenciou essa semana a questão lá do treinador e a gente se mobilizou também para a destituição, isso aconteceu, mas ao mesmo tempo a Do gente presenciou Corinthians, né? a gente presenciou após o jogo aquela cena terrível. Então aí a gente vê, né, o pacto que falam, né, a aliança, fortalecendo ali uma pessoa que em algum momento cometeu um ato terrível e que ainda insiste em não reconhecer, e isso acontece e continua acontecendo dentro das nossas famílias, pessoas próximas e as pessoas próximas defendendo aquele indivíduo, aquela pessoa, homem, mulher, enfim, que continua propagando violência e essas violências vão se perpetuando. Então, está na hora da gente parar e refletir quanto ao que a gente continua propagando, o que a gente continua alimentando, que
a gente continua validando nas nossas vidas, mesmo essas pessoas, ou essa pessoa violentando a nós e a si mesma. Porque eu acredito que quem propaga violência, de algum modo, já sofreu violência e se violenta também. Então, é um ponto central isso, a violência e as vítimas. É importante a gente focar nisso. Se a gente não focar nas vítimas, é muito fácil a gente ser conduzido para lá, para cá, e aí que entra o veganismo liberal, né? Incentivando em nós o consumismo, intensificação de tudo que não vai colaborar com uma transformação real pelo bem comum, né, das pessoas, que não vai de modo algum incentivar a solidariedade, muito pelo contrário, incentiva o individualismo, incentiva mais e mais e mais desigualdade. Então, se a gente quer reparação, se a gente quer justiça, se a gente quer o bem para todo mundo sem deixar de fora ninguém, animais humanos, não humanos, o meio ambiente, a gente precisa, de fato, parar e refletir o que a gente está fazendo da nossa vida, o que ela está representando, com quem que a gente está se aliando, o que a gente quer, o que faz sentido, né? Se a gente não parar e não fazer isso, nada vai mudar, nada vai se transformar. A gente não vai alcançar essa sociedade livre de opressões. É isso que a gente precisa fazer. E é tão louco, né, que nesse momento que a gente está aqui agora, tem um acampamento lá em Brasília dos primeiros habitantes, né, gente, que coisa louca, né? Acabei de ver uma cerimônia de homologação de 6 terras indígenas, porque tem muitas terras ainda que não foram, né? Que estão ainda sob uma disputa de homologação, e 6 hoje lá no Terra Livre pelo Lula. É uma luta, é engraçado, né? Esse Brasil, essa história que não foi contada, né? Como diz a Lélia Gonzalez, ela vai dizer que tem uma história que não foi contada, né? Aquilo que quem contou a história do Brasil foi a branquitude, né? Foi a classe dominante. Então o navio, é o que eu falo, as duas condições de luta de classes, ambos vieram no navio, né? Não falo dos índios, mas da população originária, né? Mas eu falo a população negra e os europeus, ambos vieram no navio. A classe, o europeu veio tomando os melhores vinhos, as melhores condições, né? E o negro, o povo preto veio, aliás, a maioria, uma grande parte morria na viagem, né? A gente pensar assim, são condições tão ultrajantes, né, que a gente sequer consegue pensar, né? Assim, se a gente pensar que só há 2 séculos atrás tinha um senhor de engenho de alguma maneira açoitando um negro até a morte. Só que hoje continua, né? A polícia na periferia ela faz a mesma coisa. Essas pessoas estão ali representando a bancada ruralista, estão ainda em postos de poder, tomando decisões que afetam as nossas vidas. Né? E aí a gente, como representante de um movimento que tem muito sim que aprender com as populações originárias, muito a aprender com o continente africano, porque é um movimento que nasce na Europa, mas também é um movimento que se vincula à terra, é um movimento é um movimento que pelo menos deveria se vincular, né, às grandes pautas humanitárias, né, que é o quê? Para a construção de um outro mundo. Esse não deu certo. O capitalismo está nos arrastando para a barbárie. Nós vivemos já na barbárie, mas o capitalismo está arrastando a tudo e a todos para o abismo final. Não vai ter planeta. Eu falo que se a gente não mudar o discurso, se a gente não virar a chave, não vai ter libertação animal, porque não vai ter libertação de ninguém. Todos nós vamos morrer. O planeta está se desintegrando, né? Então, é um contrassenso, né?
o homem é o único ser que é capaz de destruir a sua própria casa. Ele destrói a sua casa. Nós estamos nos destruindo uns aos outros, e aí você como... e essa ênfase que você dá de uma militante anti-opressão, e as opressões são uma das grandes formas de destruição, tanto do corpo, né, como da alma, né, porque a dominação, ela começa no corpo, mas ela se manifesta na alma, né, o preto ele não tinha alma para o branco, ao passo de ter o apoio da igreja, ter o apoio dos dominadores, e isso é muito grave, e aí quando a gente vê um veganismo como nós lutamos, que acredita na reconexão de tudo isso, né, e que acredita que é possível construir uma nova humanidade, uma humanidade onde não haja oprimidos e nem opressores, mas quando a gente fala isso, a gente está incluindo as outras espécies, e não é só as espécies que a gente come, né, que o ser humano, o ser onívoro come, mas todos os animais, porque a gente muitas vezes a gente foca, e isso é um defeito do que os veganos têm, sobretudo os veganos liberais, eles focam na galinha, no porco, no gado, né? Aí, como você disse, né, quando os caras lá em Yulin estão comendo cachorro, fica horrorizado. Mas como assim estão comendo cachorro? Poxa, mas o que você acabou de comer no seu almoço, né? Não é também um pedaço de carne, né? Então, não, mas esse pode, aquele não pode. Então, é claro que é toda uma discussão aí cultural, moral, há vários elementos que talvez não caibam aqui nessa live. Mas é esse veganismo que a gente quer propor. É esse veganismo popular, esse veganismo revolucionário, é esse veganismo que quer o fim do capitalismo. Porque se você é vegano e você não é anticapitalista, você não consegue resolver a equação matemática. Você não vai ter elementos lógicos para resolver. Porque a reprodução do sistema de capitalismo de produção, ele começa hoje na sua crise, na sua bancarrota, ele começa a dar sinais claros que já não é possível mais sustentar, primeiro a todos, né? O planeta já não aguenta, e o planeta ainda não foi destruído porque 1/3 da humanidade passa fome. A partir do momento que essas pessoas tiverem acesso à alimentação, e não vai ser no sistema capitalista, a dieta onívora ela está condenada, porque não tem planeta. Agora estão querendo achar uma solução que é produzir carne artificial, que é uma bizarrice. E eu vejo esses veganos liberais defendendo isso. Eu vi esses dias não vou falar quem, né? A gente não fala de nomes, mas é só procurar. Discutindo essa questão, né? Mas discutindo positivamente. Podemos discutir, mas positivamente. Então, assim, essas pessoas delegam as suas pautas para as empresas especistas, delegam as suas pautas para si mesmas, ou seja, são brancos, de classe média alta, ricos muitas vezes, de grandes centros, como você falou. Eu morava em Joinville e eu não tinha conhecimento de nada disso. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, né? Então, aqui é um outro Brasil, né? Os grandes centros são uma outra realidade. E aí a gente quer discutir com esse pessoal, dizer que o veganismo é arroz com feijão. O veganismo é aquilo que a gente tem de elementar, né? É essa luta para reconexão com o planeta, para reconexão com a agricultura familiar, a reconexão pela soberania alimentar, o respeito às matas, o respeito aos rios, né? E, sobretudo, o respeito uns aos outros. E aí eu quero tocar... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pauta, né? Você como uma ecofeminista, né? Você falasse um pouquinho dessa questão das várias ramificações, né? Que acabam sempre, inexoravelmente, na questão do planeta, né? Porque é ele que nos sustenta, né? Se ele cansar de nós, né, a
crise que nós tivemos agora do coronavírus foi um exemplo disso, né? De um modelo que está se esgotando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente sair do antropocentrismo, né, que é o ser humano no centro e aí determinando tudo, para uma lógica biocêntrica, né? Considerando todas as vidas. E um respeito mútuo entre espécies. E com o nosso meio, a gente faz parte, a gente é natureza. Não tem como ser diferente. Né? E o ponto central mesmo, tratando de alimentação, que é o que mais está causando, está acentuando essa emergência climática que a gente está vivendo, né? A agricultura familiar tem um papel importantíssimo e ela é tão desprezada ainda e eles tentam sufocar e o pessoal vegano ainda não desperta e foi aí que surgiu essa live, né, que a gente estava conversando sobre o tema. Pô, eu falei, Walter, o pessoal vegano não está se atentando que a comida, o que consomem vem, né, do que está devastando, do que está afetando os silvestres, que está afetando os biomas, está afetando as comunidades tradicionais, está destruindo o planeta. Não existe essa reflexão de onde vem. Só existe uma discussão em torno do que está sendo consumido ali, né? Onde é consumido, local, acentuando novamente, tocando nesse ponto que é a desigualdade, porque para muitas pessoas isso é conveniente, né? Porque garante Sim. o seu status ali diferenciado na sociedade. Então a gente tem que começar a observar isso, né? Reforçando. A gente precisa se distanciar de tudo que ainda promove desigualdade, opressão. A agricultura familiar, tocando e entrando mais fisicamente nessa questão, ela está caminhando para ser agroecológica, cada vez mais agroecológica, mas ainda não é. Mas comparando com o agronegócio, é o modelo ideal. E a gente precisa fortalecer as comunidades, o pessoal que vive no campo, que proporciona para a gente o alimento, que muitas vezes a gente não valoriza. Assim, a gente simplesmente consome isso e tipo, paga ali e tal. É um produto apenas, mas não é. Tudo isso envolve um cuidado com a terra, enquanto que o agronegócio está lá, tacando veneno, né, no que a gente também acaba consumindo, infelizmente, que alimento orgânico não é acessível, a oferta é pequena e continuam devastando, e a pecuária ali, né, poluindo e invadindo terras e garantindo a concentração de terras, e expulsando, empurrando os pequenos, as pequenas, produtoras, produtores, tudo isso. Desmatando, né? Queimando animais, né? Queimando animais, né? Quantos animais mortos, queimados aí? Sim. Então, toda essa tragédia que a gente está vivendo, isso não é computado ali quando você vai comprar o seu produtinho e tal, né? E beleza, coloca no carrinho, leva para casa, consome, e depois tipo, nem tem o cuidado de colocar a embalagem para reciclagem, coisa do tipo, assim, simplesmente consome e acha que, né, as coisas vão se resolver, mas a gente está inserido nisso, a gente sofre impacto desse desequilíbrio. Enquanto a gente não tomar providência, enquanto a gente não assumir a responsabilidade de transformar tudo isso, as coisas não vão mudar. Então é importante a gente se engajar no movimento, a gente está em ação. Muita gente ainda não se identifica como ativista, não tem nem noção da importância do que é militar. Então, algumas estão ali atuando na questão da defesa do meio ambiente, que é extremamente indispensável, mas não chegaram ainda a fortalecer o antiespecismo e a luta pelos direitos humanos, em defesa de todas as pessoas, independente das escolhas individuais. A gente estava falando, né, quando a gente estava se alinhando quanto à live, da questão da ser revolucionário de práticas não violentas, né, desse modo de acreditar que é possível, né, a gente revolucionar de não adotando práticas violentas, assim. E daí me fez lembrar a Vandana Shiva, né, que ela encabeçou um movimento de abraçar árvores, baseado na não
violência, assim, isso foi incrível para aquele momento, isso repercutiu e continua repercutindo, e é um grande exemplo. Então, às vezes, algumas atitudes que podem parecer tão insignificantes, tão pequenas, cheias, cheias de afeto, cheias de um querer bem coletivo, elas são extremamente poderosas. E é nisso que eu acredito que muita gente acredita. Muita gente da causa animal é motivada quase que exclusivamente pelo amor que sentem pelos animais não humanos. Isso é um fato. E é por isso que elas não entendem a importância de quando a gente coloca a questão da politização das lutas. Elas não conseguiram ainda chegar lá. Mas é muito importante a gente continuar incentivando. Muito importante a gente incentivar para que elas cheguem a esse momento que a gente está agora de discutir essas questões que são determinantes para a nossa existência e a existência desses animais que elas tanto amam, animais não humanos, para que elas passem a amar também os animais humanos e defender os animais humanos do mesmo modo que defende os animais humanos e ter uma preocupação com a defesa da nossa casa, né, que é a natureza, que afinal nós somos. Então, tá tudo interligado. Quem ainda não percebeu, gente, acordem, despertem. É aí que a gente vai conseguir chegar num momento de forte, de união, baseado em solidariedade com pessoas oprimidas, violentadas, vítimas desse sistema que massacra. E dessa união a gente vai conseguir dar a virada, chegar nessa revolução que é urgente. Que fala bonita. Aí eu tô aqui na página que a gente começou com a Conceição Evaristo, né? Aí ela fala: na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade. É exatamente o que você falou, né? É urgente a politização do movimento. É urgente. A gente, às vezes, tem que bater de frente. Às vezes, é triste, mas a gente tem que bater de frente com algumas falas, não são com pessoas, mas com algumas falas. A gente não pode tolerar racismo, a gente não pode tolerar transfobia, a gente não pode tolerar, por exemplo, um vegano de direita. Não pode. É uma incongruência. É uma incongruência. Um vegano que defende o neoliberalismo. A gente não pode tolerar isso. A gente não pode tolerar o vegano que comemora que reduziu o consumo de carne. Né? Isso é uma incongruência, porque não é que reduziu o consumo de carne porque as pessoas elevaram-se, né? Daí tem toda aquela questão quase que uma seita, as pessoas acham que as pessoas vão se converter, vão aceitar, né? Aquela coisa religiosa. Não, as pessoas reduziu o consumo de carne porque as pessoas estão passando fome, cacete. As pessoas estão desempregadas, o desemprego, o capitalismo nos Estados Unidos, que é um país imperialista, depois da crise de 2008, tem cidades fantasmas, que eram cidades operárias. O número de pessoas que vivem de renda nos Estados Unidos, renda que o governo dá, ele triplicou nos últimos 20 anos. O mundo está em crise. É a crise do capitalismo. Ou veganos e não veganos se abraçam nessa luta contra o capitalismo, e é claro, o vegano defendendo aquilo que lhe é importante e convencendo, de uma certa maneira, que a luta é a luta pela libertação de todos, né? E tirando, e aí uma questão que me incomoda muito, tirando a discussão da pauta moral. Porque é lógico que há questões éticas que a gente avalia, há questões fundantes para a gente, mas ela não pode ser moralizante, porque senão a gente cai no ecofascismo, a gente cai no fascismo nas suas expressões, porque a partir do momento que eu culpabilizo o indivíduo, né, eu tiro a culpa do sistema. Então, se eu culpabilizo o indivíduo, eu tenho que, se eu não consigo convencê-lo, vamos dizer assim, dentro de uma lógica de seita, de uma lógica fascista, eu tenho que eliminá-lo.
Aí esse discurso da não violência, ele não cabe. Não, eu sou mulher, você não é, então eu tenho que eliminar as trans, eu tenho que eliminar os pretos, né? O Brasil não eliminou seus pretos, o Brasil, ele fez algo, eliminou muitos, mas ele fez algo muito pior, como vai dizer a Lélia. Ele subjugou o espírito, subjugou a existência, né? Então, ou você é mulata, ou você é empregada doméstica. Ou você é mucama, e aí quando você é mucama, você serve a casa, você serve a casa grande, você serve a branca, e você serve o senhor. Você serve o senhor através dos favores sexuais, né? E o maior espetáculo brasileiro, que é o espetáculo, um espetáculo que a gente herdou que é um espetáculo cristão, mas no Brasil ele vem designar, né, que é o carnaval, ele vem designar o quanto que o Brasil ele é desigual, o quanto que essa democracia racial ela é falsa. Então o negro aqui, ou ele é, e quando eu falo negro, eu falo oprimido, né? Como vai dizer a Angela Davis, né? Quando você chega na mulher negra, é porque você chegou, quando a mulher negra se mexe, é porque toda a sociedade está se mexendo. Então os veganos, O povo preto há desde sempre uma prática de desumanização, né? sim, reificação, né? E até Então, hoje, quantos episódios, né? Episódios de violência, propagação do racismo, sim. invalidação. Então a gente precisa atuar E, isso também, e além das lutas das outras opressões, sim, isso é indispensável. E a mulher preta e as mulheres indígenas, as mulheres campesinas, as mulheres vulnerabilizadas, vivendo em comunidades, com tantas responsabilidades, massacradas, porque da mulher é exigido muito mais ainda, né? E esse equilíbrio que a gente busca também, a igualdade entre todos, né? Todos os indivíduos. Para que exista justiça e para que não exista mais essa propagação de violências, né? Essa discriminação tão aceitada ainda, mas que deve ser repudiada em todos os meios, todos os espaços. Né? As vítimas precisam ser acolhidas, e todas as vítimas, humanas e não humanas. Né? sim, O que você está trazendo é a nossa realidade atualmente, mas isso, no nosso meio, no meio de animalistas, de antiespecistas, que é de onde eu saí e me abri para as outras lutas, e de tantas outras pessoas também que saíram da luta pela libertação animal e agora estão chegando, se tornaram interseccionais, né? Outras estão vindo das lutas pelos direitos humanos, se aproximando do antiespecismo. Então, são diferentes caminhos, mas a gente se encontra num ponto que não tem como a gente negar. A gente tem que estar aqui, lutando por justiça, pelo bem de todos os indivíduos, né? Pela libertação, por dignidade, né? Pelo fim das violências, contra a devastação. É aí que a gente se encontra, é aí que a gente tem que estar. Né? Até, inclusive, pode falar. a Cris aqui do Teatro Vedas, ela colocou que vai iniciar esse final de semana o curso promovido pela filósofa Sônia Felipe, Supremacismo, Fascismo e Especismo. Quem tiver interesse, busca lá nas divulgações do Núcleo Ecofeminista Vedas, Teatro Vedas, ONG Vedas e também da Sônia Felipe no Face. Ela é muito atuante lá no perfil dela do Face. E também tem o lançamento do livro do Renato, né? Sim, domingo. Semana, no Ele domingo. já Também. lançou, na verdade lançou, ele vai fazer uma live comigo agora domingo, e a gente vai falar só sobre o livro dele, é um livro fantástico, né, que ele lançou pela editora Sem Ambos, que ele tenta falar dessa esquerda que não conversa com o veganismo e do veganismo que não conversa com a esquerda, né, e ele tem uma fala muito interessante como anarquista, né, e como militante que sempre foi, né, todo mundo conhece ele às vezes por aqui, né, mas ele tem uma luta muito grande, e agora ele está se vinculando aí ao MTST, enfim,
A grande questão é que a gente tem que resgatar, né? Tem que eu vejo que há muita praxis e não é nada contra a praxis é fundamental. Mas é como dizia Lênin, né? Sem teoria revolucionária não há prática revolucionária, né? Então, às vezes não, é fundamental que todos nós, enquanto veganos, primeiro ouçamos uns aos outros, ouçamos os movimentos, né? Então vamos falar sobre a questão racial, vamos ouvir os movimentos, vai falar sobre as pautas LGBTs, vamos ouvir todas essas pautas, vamos ouvir as mulheres, e aí a gente já fez uma crítica, né, a um movimento que se diz feminista, mas é transfóbico, que a gente é radicalmente contra. Fobia abertamente e ninguém assim simplesmente ali de boa. Então a gente tem que começar a nortear o pessoal que está ali sendo conduzido sem muita noção para onde está sendo conduzido, né? Inclusive o Vegetal Vermelho está colocando aqui, ainda tratando da questão do racismo, né? Ele comenta, falta muita escuta no movimento vegano, não apenas dos liberais. Quando pessoas pretas questionam a utilização do termo escravidão, e o movimento vegano não se dá o trabalho de escutar. Complicado. Então, é exatamente isso, né? Muita gente ainda não se deu conta do que continua utilizando como elemento para defender a libertação animal, sendo que esse elemento pode estar distanciando, desrespeitando outros indivíduos, grupos já vulnerabilizados, pessoas já fragilizadas, violentadas por toda a vida, sabe? Então, esses cuidados que a gente precisa ter, porque senão a gente acaba perpetuando violências e violências e nada vai mudar e a gente não vai conseguir alcançar esse ponto de solidariedade que é tão necessário, né? Você sabe que o meu grande sonho, como vegano, como comunista, é que a gente possa criar um movimento que seja politizado, né? Que eu acho que a gente está trabalhando para isso. O Vegetal vem fazendo isso, você está fazendo isso, eu estou tentando fazer, o Renato, enfim, um monte de gente vem tentando fazer isso. Até figuras, às vezes, anônimas, que nem estão na internet, né? Mas que a internet não é o mundo, é o que você falou, né? A gente tem uma visibilidade maior, mas ela não é o mundo, né? Tem muita gente aí plantando, ensinando hortas comunitárias, fazendo um trabalho belíssimo, né? Que às vezes ninguém fala, né? E tem gente fazendo um trabalho belíssimo, mas às vezes não é vegano. Por exemplo, você pega lá o padre Júlio Lancelotti, lá Brasa ali, né? Não é Brasa. Moca, né? Na Moca, na igreja dele ali. E trabalho lindo que o padre Júlio Lancelotti vem fazendo. E tanta gente vem fazendo trabalho belíssimo e não são veganos, né? Então, assim, a gente tem que retomar a nossa pauta humanitária, né? É lindo quando você encontra uma pessoa que ama os animais, que luta pelos animais, que abre mão do seu paladar, muitas vezes, porque nosso paladar é um paladar especista, nós fomos criados, é o que eu falo, eu não nasci numa família vegana, você acredita que não, eu falo, quando eu vejo uma família vegana, eu tenho vontade de tirar foto, colocar num porta-retrato, que é bonito demais de se ver. Que família vegana é essa? Pois não estou falando a liberal, né? Não estou falando a família liberal. Mas eu estou falando uma família genuinamente. Seria muito bom que a gente nascesse numa família vegana, que a sociedade foi, mas ela não é. Então a gente tem que trabalhar as nossas contradições. É o que eu falo. O capitalismo, ele traz contradições. Ele tem contradições nas nossas famílias. Se alguém tem uma família aqui perfeita de veganos, comunistas, anarquistas, um beijo para você. Provavelmente não é. Sua família é cheia de bolsominions, cheia de filho da... né? Então, assim, é isso. Aí, querer que o movimento vegano expresse uma pureza, o que a gente tem que fazer é batalhar. Por isso que eu falei essa semana, e eu fui mal interpretado, que eu estou fazendo uma defesa do veganismo popular. Eu não estou condenando se A, B ou C vai usar o termo, não vai, se vai sair
Tá, saia. Cada um tem as suas escolhas individual. Se houve racismo, a gente tem que denunciar. Mas a questão que eu quero colocar é importante a gente, esse espaço de disputa. Porque se a gente sai daqui e cria um outro nome, cria uma nova filosofia para falar do antiespecismo, a gente está dando de bandeja toda a nossa luta para esses caras, para o veganismo liberal. Porque quem tem lugar na mídia? É o Vegetal Vermelho? É o Walter? É você, Cássio? É os camaradas que estão aqui no grupo? Não, quem tem lugar na mídia? E aí a gente até conversou isso nos bastidores, né? Quanta gente que chega, o primeiro contato que tem com o veganismo é através dessas figuras. E aí essa pessoa passa a ter contato com um veganismo que não é veganismo. E aí a pessoa fala assim, eu não viro vegano porque é muito caro ser vegano. Eu não viro vegano porque é muito difícil ser vegano. Porque não encontra assim... do consumo, né? De manutenção de todo um sistema ali que está te bombardeando para que você, continue perpetuando as mesmas práticas opressivas. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, quando não há politização, quando eu esvazio a pauta política, eu falo que o capitalismo ele tem um elemento ideológico muito interessante. Ele tenta eliminar os seus inimigos de qualquer maneira. Ou cooptando, como, por exemplo, grande parte da esquerda hoje é social-liberal, é social-democrata. Se quer, pode ser chamada de esquerda. Ela serve ao capital. E o veganismo não é diferente. Boa parte dos veganos hoje, sobretudo esses que atuam, né, que tem milhões de seguidores, que falam, que fazem live com a Xuxa, que não sei o quê, essa galera, eles têm o poder financeiro, eles têm a grana. Se você tem a grana, mas por que esses caras têm isso? Eles foram cooptados. Então a cooptação, o capitalismo ou ele te destrói através da eliminação física, e o fascismo é um dos métodos um dos métodos da prateleira burguesa. Então, quando eu não dou conta da democracia burguesa, eu elimino você fisicamente. Por isso que muitas vezes o fascismo sai dos pourões, né? O Bertolt Brecht vai dizer que a cadela do fascismo está sempre no cio. E quando eu não dou conta disso, eu vou cooptar você. Você vai estar do meu lado de qualquer maneira. Quanta gente recebendo convite, faz propaganda disso daqui, faz isso, faz aquilo. E nessa você vai despolitizando, transformando o movimento numa dieta. Que, a morte do veganismo você não precisa tirar a palavra. Você quer matar o veganismo, você transforma ele numa dieta. Estou errado? O que você pode complementar com relação a essa fala do veganismo ser transformado numa dieta? Então, o pessoal está comentando, né, deixar de usar, né, se definir como vegano, vegana e tal. Isso é uma escolha de cada pessoa. O que a gente não pode perder de vista é que há muita gente ainda sendo pesadamente impactada por inúmeras violências, muitos animais humanos, não humanos. E se a gente assumiu a missão de combater isso, combater injustiças, combater atrocidades, nosso foco tem que se manter nesse combate mesmo, né? E as pessoas que têm seus interesses em resgatar suas origens e em exaltar isso, enfim, que sigam seus caminhos e tá tudo bem. Evidentemente que quanto mais pessoas em ação, combatendo de frente, ali na linha de frente Sim. mesmo, combatendo Sim. atrocidades, mais rápido a gente consegue diminuir essa desigualdade, mas evidentemente que nessa encarnação a gente não vai testemunhar, né, esse equilíbrio. Mas a gente não pode deixar de perder essa convicção de que é o caminho. É o caminho, né? E também colocar uma coisa que é muito importante. O uso de alguns termos, né, na luta pela libertação animal, na luta animalista. Nação Vegana, o movimento Nação Vegana se identifica como anti-opressões radicalmente interseccional. Outros grupos animalistas pela libertação animal não se identificam assim.
E ainda assim, a gente também constrói ações e realiza ações e a gente consegue fazer junto. Mas na ação adotou esse tipo de ativismo por quê? Porque de 2018, fevereiro de 2018, quando surgiu até agora, foram muitas situações em que a gente teve contato com indígenas, com pessoas periféricas, com pessoas em situação de rua, com pessoas vítimas de despejo por barragens que estouraram, sabe, muitas tragédias, impactadas por inúmeras tragédias mesmo. E a partir daí a gente começou a observar como que essas pessoas eram impactadas, né? Como que chegava nelas o modo que a gente fazia o nosso ativismo. E foi aí que a gente pôde observar que elas estavam mais propícias a nos ouvir e nós muito mais ouvirmos do que elas nos ouvir, porque elas têm muito mais a nos ensinar do que nós a elas, Sim. que a comunicação fluiria se a gente respeitasse, né, respeitasse a existência ali, a existência de cada uma delas, a experiência de Sim. cada uma delas, as dores de cada uma delas. Então, essa escuta é importante, esse respeito é muito importante. A teoria, sim, toda a trajetória de como que surgiu determinado termo, toda a literatura que embasa, que dá justificativa para o que está sendo propagado atualmente, né, pelos grandes pensadores e tal, filósofos, isso é indispensável. Mas a pessoa humilde ali, a pessoa que não tem tanta informação, a pessoa que está simplesmente só sofrendo violência, ela tem que ser muito mais acolhida, na verdade. É o meu modo de pensar. Então, Resgata o termo. Deixa eu... disso, é importante que a gente cuide com o modo que a gente faz o ativismo. Só isso que eu precisava falar. Resgata aquele termo que você colocou, que assim, estar sempre do lado das vítimas. Achei lindo aqui. Mas é isso. É Resgatar. isso. Né? Olhar quem é o opressor, quem é a vítima. É ali que eu vou estar. É ali que eu vou estar. Como os animais, né? Os animais, eles não têm voz. Né? Eles não têm como se defender. Né? Então, assim, de uma cadeia de opressões, não há hierarquia. Todos estão ali, sendo esmagados pela máquina capitalista. Né? Os animais à sua maneira, nós, os animais não humanos, porque nós também somos humanos. Até isso, né, a gente tem que resgatar, né, porque fala, o humano, não, nós somos animais, né, o especismo, ele nos coloca numa condição como se nós não fôssemos animais, né? Então é muito interessante isso. Vamos ler um pouquinho das falas aqui, porque a galera está bem participativa, eu vou tentar ler, aqui deixa eu pegar lá desde o... Mas falando da questão do veganismo liberal mesmo, de pessoas influenciadoras que propagam, né, uma prática de financiamento de grandes empresas que ainda exploram animais, massacram animais não humanos, devastam. E essas pessoas aí simplesmente não têm qualquer alinhamento com o ativismo que a gente pratica, defende, que a gente propaga e que a gente tem convicção que é o caminho, né, que vai garantir a dignidade humana, a dignidade dos animais humanos não humanos, o combate à devastação. Então, os comentários estão mais em torno dessa questão aí mesmo, né, dos liberais. E os liberais, a gente tem que começar a tomar vergonha na cara, assim, porque eu vejo muita gente criticando os liberais, mas vão lá nos posts dos caras e ficam comentando, e ficam, não tem que dar ibope para esses caras. Entra na página, na minha, na sua, entra no Rica, entra no Renato, entra no Vegetal, entra em lugares que estão no periférico, no Papa Capim, entra nessa galera toda e ali você tenta dialogar, ali você tenta realmente construir movimento. Agora, o pessoal fala dos liberais, mas tá numa feira, vai lá tirar foto com o cara. Esses dias eu vi um postando foto com um desses aí.
Pô, o cara desce o pau nos liberais, mas foi lá tirar uma foto com o cara. Então, assim, é uma incongruência que não tem tamanho, não tem que seguir, né? A gente tem que começar a tomar vergonha na cara. Tem Não, que começar a questão é essa, tomar vergonha na cara mesmo e trazendo aquilo que eu falei no comecinho, né? A gente tem que começar a perceber o que que a gente continua patrocinando, o que que a gente continua validando, quem que a gente tem perto, por que que a gente ainda mantém, que incentiva em nós uma conduta que não é uma conduta alinhada, né, com respeito a outras pessoas, a animais não humanos, ao meio ambiente. A gente tem que começar a rever, né, o que que a gente está fazendo. E com isso, né, rede social, enfim, é uma consequência. É, falar também que, além, né, do que das que você já mencionou quanto a perfis e grupos, tem Antar aqui, São Paulo, Pernambuco com o Renato, tem a UVA, do ZAT, que Recife também, tem muitos ativistas veganos que propagam o veganismo popular, que estão alinhados ao modo de ativismo que a gente faz, que não exclui e que sim acolhe e que foca nos grandes, nos poderosos que continuam ainda por meio de compra de lobby, né, de muito lobby, de compra de espaços em mídias, TV, Sim, rádio, enfim, continuam propagando essa lógica aí que deve ser destruída, né? sim. Então, a gente tem que começar a perceber isso, todas essas coisas que muitas vezes chegam sutilmente quando a gente vai ver, a gente está sendo conduzido ali, mencionando aqui o entristecido que a Sabrina Fernandes e tantas outras referências que a gente tem, e a gente tem, e tem a Nação Vegana, que também é um perfil que difunde muita informação, incentivando no pessoal esse olhar além, né, dos seus próprios interesses a partir de uma lógica biocêntrica. Então, a gente tem que continuar insistindo. É pesado demais. Às vezes a gente não se sente conforto para continuar. Isso é um É. fato, e muita gente já se distanciou por causa disso. Vai saber se as pessoas que estão falando agora que não se definem mais como veganas não estão se distanciando justamente porque não aguentam mais tanta cobrança. Porque por sermos poucas pessoas, o pessoal vem em cima e envia todo tipo de coisa, achando que tipo, a gente tem superpoderes. E a gente não tem. A É gente verdade. faz o que pode. A gente surgiu. A maioria de nós não nasceu ativista, não nasceu numa família militante. Alguns sim, isso é ótimo, mas a maioria não. E a gente está tentando colaborar da melhor forma, pelo bem de todo mundo. Assim. Então, se todo mundo colaborasse, com certeza a gente teria uma outra realidade atualmente, sem dúvida alguma. Trazem para o movimento, né, todo um ódio de classe, né? E aí, há uma outra, ou traz o ódio, ou traz um fanatismo, que também é tão perigoso quanto, né? Que é o fanatismo de seita. Então, pô, se o cara viu ali que você sei lá, você está num bar com um amigo, você não é mais vegano, por exemplo. Então, porque é um discurso religioso, muitas vezes, que foca, né, é o que eu falo, que idealiza, que endeusa o animal o não humano e amaldiçoa o animal humano. Então, esse extremo não tem que existir, como o outro extremo também não tem que existir. A gente tem que construir um movimento sem hierarquias, que leve em conta todas as filosofias. E é claro, quando a gente fala de filosofias, a gente fala dos povos que já estavam aqui, dos povos que vieram, né, do mundo que não passa pelo Ocidente branco. A gente tem que levar em conta tudo isso, mas também na construção disso tudo, sem hierarquizar, e apontar, olha, sabe tudo isso aqui? A gente tem que destruir aquilo lá. Né? Que às vezes eu falo, eu como comunista, às vezes eu tenho um relacionamento extremamente fraterno com os anarquistas, e eu brinco assim, olha, não é momento de a gente brigar.
né? Aquela fala da Internacional Socialista, aquela parte da Internacional, aquele refrão da Internacional, paz entre nós, guerra aos senhores. Cara, agora é momento de paz entre nós. Depois que a gente tomar o poder, aí a gente briga. Mas agora é momento de paz entre nós. Então, um pouquinho de paz entre os veganos, um pouquinho de coerência, um pouquinho de, sabe, aquele cara é daquele movimento, pô, mas antes de julgar, vai atrás de informação, vê o que está acontecendo. Às vezes aquela pessoa está precisando de ajuda. Talvez se alguém tivesse se apresentado, né, se apresentado no sentido de fraternidade, há muita gente que saiu do movimento, ou porque falou que o veganismo não representa mais, ou algo assim, talvez essa pessoa estaria com a gente na mesma trincheira, não teria desanimado. Porque como todo movimento político, a outra parte é o niilismo, né? É o desânimo, inclusive, da própria existência. Chega uma hora que eu incorporo um discurso liberal do individualismo, eu vou cuidar da minha vida, né? Só que é muito mais deprimente a coisa, porque a pessoa desiste de acreditar. E quando você desiste de acreditar, você desiste de existir, né? Então a sua própria existência passa a não valer mais. Então a gente não consegue, com esse discurso, nem libertar o animal não humano, nem o animal humano. Ao contrário, a gente está levando as pessoas à depressão, tem gente deprimida. São muita Fragilização. gente. Às vezes eu falo, meu, é muito tóxico, é muito pouca gente, é uma família muito briguenta. É uma família muito briguenta, com pouco diálogo, pouca politização e muita porrada. Às vezes dá desespero. Por isso que por que você está fazendo live? Porque eu preciso falar, eu preciso dialogar, eu preciso trocar ideia, eu preciso ver que existem seres humanos, que o mundo não está perdido, né? Porque se eu ficar aqui só lendo, só escrevendo, ou só militando, a gente não conversa. Então tem que ser a live, tem que ser as reuniões nos sindicatos, nos movimentos, com as lutas sociais acontecendo. Então vegano, se aproxima das lutas, aquela que você se identifica mais. Então se você é uma pessoa que está em condição de carestia, se associa a determinado movimento. Então se você acredita em determinadas ideologias, se vincule ou comece um diálogo com um determinado partido de esquerda, e assim vá, né? Ou com movimentos identitários, né? Eu não gosto desse termo, mas vá atrás, né? Doe seu tempo, como muitos já vêm fazendo, como você, eu sei que faz tanto, você não tem tempo para nada, né? E tantos outros, ou vão ensinar, né? Recuperem Paulo Freire, vai ensinar, vai para as periferias, né? Então é lógico que o discurso liberal ele é contraproducente, ele não vai falar nada disso, vai falar, vive sua vida, come esse produto aqui, tá tudo bem, e dane-se, a gente tem que libertar os animais. Mas vai libertar como? Isso a gente não tem que pensar agora, vamos comendo e consumindo isso aqui, dando dinheiro para essas indústrias e tá tudo bem, né? Então, assim, eu queria agradecer, assim, absurdamente a sua participação. Eu ficaria aqui horas e horas. Se você quiser, eu fico, mas eu sei que você também deve ter os seus compromissos. Eu queria deixar agora todo o tempo restante, o tempo que você quiser, você fala. Eu peço para você falar um pouquinho do Nação. Quem quiser colar lá, quem quiser, né, militar junto com vocês, quem quiser procurar você, enfim, abre seu coração, e mais do que você já abriu, me emocionou muitas vezes a sua fala, a fala de mulher, a fala de trabalhadora, a fala de uma pessoa que representa, muito mais que a minha, com certeza, e é emocionante, a gente fica... Queria te ouvir. Te agradeço, gratidão, Walter, pelo convite, pelo acolhimento, por viabilizar esse momento aqui com tanta gente muito, muito atuante e sensível, e que também, do mesmo modo como nós, está aí batalhando para
garantir que todas as pessoas, os animais, sejam uma condição de libertação, né? Livre de tudo, qualquer ameaça, bem como em defesa do meio ambiente. Então, agradeço por esse momento. Muita força aí nos seus trabalhos, nas suas iniciativas, no seu ativismo, bem como a todo mundo que está aqui, que também vai acessar depois essa live que vai ficar no teu perfil, né? Eu vou deixar no seu também, se aceitar, fica no seu também. E falar o seguinte, o veganismo, eu tive contato aqui em São Paulo, depois que eu mudei para cá, isso há 10 anos. O ativismo, me tornei vegana aqui, e eu comecei com ativismo pela libertação animal, e o que mais me tocou e me mostrou que esse era o caminho foi quando a gente fez uma ação em frente a um abatedouro de porcos. O Rajá, que inclusive o pessoal que está aqui, o Vozes, a Cris, enfim, já tiveram em ações lá junto e sabem o quanto é impactante a gente presenciar um animal chegando com animais, um caminhão chegando com animais destino da morte, assim, as condições que eles chegam, o quanto a gente fica aflita e querendo fazer alguma coisa. Então esse momento foi muito marcante. Depois, na frente do Porto de Santos, vendo os bois, muitos garrotes, animais novinhos chegando e a gente querendo fazer alguma coisa e a gente sabendo que toda uma sociedade ainda valida essas práticas e daí conectando com essa sensação às vezes de impotência e de revolta e às vezes de ódio, mas tudo isso é importante a gente canalizar para algo positivo, algo transformador, algo que toque as pessoas da melhor forma, não por meio de uma comunicação violenta, não por meio de práticas violentas, muito pelo contrário. A gente tem que resgatar nas pessoas a esperança de ver, de termos um mundo realmente que contemple todos os indivíduos, que garanta existências plenas, né? Então, a gente não pode deixar de acreditar de maneira alguma. Falar ainda por o veganismo me resgatou da situação de alcoolismo. Eu fumava, agora é tipo como né, religião. Não é uma religião. Eu percebi que fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu estou sendo útil. E o que eu fazia antes, eu só causava problema. Eu só me mantinha numa condição em que eu adoecia e adoecia quem estava perto de mim. Então, tenham certeza que quando a gente se engaja, quando a gente luta, quando a gente constrói coletivamente algo, pensando no bem de todas as pessoas, dos animais, em defesa do meio ambiente, isso traz resultados incríveis, milagres de fato. E a revolução que a gente espera. Então, não deixem de acreditar de maneira alguma, por favor. E a gente segue aí na luta. Obrigado de coração. Eu vou colocar para finalizar aquela música que você falou da Júlia. Eu peço aos camaradas que gostaram da live que dê uma força, ajude isso aí para muita gente, porque as ferramentas que a gente tem são poucas, a gente é limitado, a gente não tem dinheiro, às vezes a gente, né, às vezes nem o celular tá bom, né, a gente faz, e às vezes o celular tá ruim, mas a gente se esforça para fazer um material de qualidade com pessoas que realmente acreditam que é possível a construção de uma nova humanidade, um novo planeta com harmonia para todos, sem opressão, sem dor, sem sofrimento. E isso passa inexoravelmente pela luta política. Nossa luta é muito maior que a gente. Se eu morrer amanhã, outros continuarão, e você, e assim vão. Né? Somos e quando a gente... como bem diz também. Exatamente. Então, eu acho que é possível, e é totalmente uma necessidade humana. Ou a gente muda, ou a gente constrói uma outra humanidade, e incluindo todas as espécies, ou não vai ter planeta para ninguém, e aí a gente talvez tenha
algum relato de alguma civilização alienígena tentando estudar o que foi esse planeta. Camarada, de coração, A gente está muito vivendo, bom. eu verifiquei recentemente a sexta extinção em massa. Então, poxa, ainda há tempo, ainda há tempo. A Júlia acabou de entrar, a Júlia, que é o tema da nossa live, né? A canção dela, Humanizar, e tem tantas outras. Depois busquem ali o perfil da Júlia, Jullu, se eu não me engano, é Julie Music. E todas as referências que a gente trouxe aqui, tem o curso a partir da Sônia Felipe com o Vedas, tem a live com o Renato Libardi, o Walter vai fazer esse final de semana, e tem Isso. tantas formas de chegar à informação que vai proporcionar essa mudança urgente que a gente precisa, né, fazer chegar a todas as pessoas uma prática de fato transformadora. Gratidão. Eu que agradeço. O Renato é domingo, a live é 6 horas da tarde. Quero que, se você me permitir, a gente possa fazer outras. Eu acho que a gente tem muito que debater, tem muito que conversar. O objetivo de tudo que eu faço nunca foi um tom professoral, nem nada do gênero. Ao contrário, eu falo que é um bate-papo entre camaradas. Somos o que nós temos que resgatar isso. Eu tenho que ver um camarada vegano num evento, na feira lá da Liberdade, lá da GOP, e tem que abraçar e falar, ô meu camarada, independente se eu discordo dele num ou no outro, se for liberal, não, né? Mas, assim, a quem está na luta, realmente, quem é antiespecista e quem constrói, né? Vamos esquecer um pouco aquilo que nos separa e vamos focar naquilo que nos aproxima, né? Porque, no fundo, cada discussão nossa, cada briga nossa, quem está pagando são os animais não humanos que, que veem as suas vozes se enfraquecerem, porque nós somos as vozes deles, né? Em última instância, o veganismo é o amor pelos animais, né? Não humanos e humanos, mas a gente não pode nunca esquecer isso, né? Obrigado de coração. A Júlia entrou, eu vou colocar a música dela aqui, que foi o que norteou. Eu não conhecia, obrigado, aí outra conquista. Deixa eu te pedir, se não for exploração, você pode indicar aí algum material para a galera, livros, documentários, filmes, indica o que você quiser. Olha, você perguntou no começo do Movimento Nação, né? A gente tem vários grupos e a partir daí a gente compartilha vários conteúdos. Então, se o pessoal tiver interesse, entre em contato via direct, que a gente vincula os grupos. A gente tem a Frente Antiespecismo Político, a gente tem o apoio à transição, a gente tem o ativismo focado em libertação animal, a gente tem o grupo focado em proteção, urgências da proteção animal. A gente tem essa estrutura para que a partir dela a gente mobilize, a gente disponibilize também por meio desses grupos materiais, e a gente compartilhe urgências que nos chegam. Chegou recentemente agora um pedido de ajuda da Chapada dos Guimarães, que eles estão numa situação muito complicada lá. Então, vem de todas as partes do Brasil e do mundo, assim. Então, quem tiver interesse, manda direct, a gente vincula e a partir daí a gente consegue compartilhar, a gente consegue interagir. É um modo da gente estar próximo também, a gente se fortalecer, a gente não permitir que qualquer situação nos fragilize. Isso nos neutraliza quanto a qualquer possibilidade de continuar lutando pelo bem comum mesmo. Né? Sem dúvida. Obrigado novamente, não tem nem como agradecer. Tamo junto, vamos de Júlia, sigamos. A luta é muito grande contra o capitalismo e contra o especismo. Camaradas, todos que participarem, não conseguimos ler tanta participação. Beijo no coração, cada um de vocês é fundamental nessa luta, tá bom? E Muita força. se entrou algum liberal aqui, vai a merda. Sigamos. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.